Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje um ataque muito forte ucraniano aqui em Sevastopol. Tivemos também uma tentativa de ataque aqui em Rostov-on-Don, mas eu acredito que aqui não tem nenhuma novidade, não teve nada de significativo. Mas também tivemos principalmente avanços aqui na região de Kherson. Aquela incursão ucraniana aqui na margem esquerda parece que é real, é grande e a gente só não sabe o objetivo. Se o objetivo é só mais uma cabeça de ponte, só mais estabelecer a posição ucraniana ali numa região, ou se é realmente fazer uma contraofensiva atravessando o rio, né? A gente vai ver duas possibilidades principais aqui do objetivo aqui. E a gente sabe que os ucranianos também estão atravessando em outros pontos aqui. É possível que seja realmente uma estratégia de começar uma ofensiva. Repara que uma das cidades, a cidade de Pichanivka, ela foi bombardeada pelos russos hoje, né? Se ela foi bombardeada pelos russos, é provável que os russos não estejam no controle da cidade completo, senão eles não bombardeariam a própria cidade, né? Outros pontos da linha de frente também, tivemos avanços também aqui em Oryhiv, também em Bakhmut e também em Liman-Pershi. Aqui em Avdiivka temos muitas informações sobre danos russos, mas os russos voltaram à ofensiva hoje. Vocês lembram que eles fizeram uma ofensiva muito forte, perderam muitos tanques, muitos carros, muitos soldados, e aí acalmaram, né? Desistiram, ficamos 2 dias aí sem ataque. Hoje parece que eles voltaram à carga aqui e já perderam mais um monte de coisa de novo, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Janja rebolou e o Lula quebrou o quadril, e várias outras pessoas. Muito obrigado a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E deixa eu fazer um aviso para vocês. Nesse domingo agora, a gente vai fazer a nossa tradicional live de resumo da semana, mas eu vou fazer num horário diferente. Por quê? Porque tem as eleições argentinas no domingo, então no horário de 19h15 eu vou estar fazendo as eleições argentinas. Eu vou fazer a nossa live aqui no Mundo em Revolução às 5h15 da tarde, excepcionalmente nesse domingo. É só nesse domingo mesmo, nos outros deve voltar ao horário normal, né? Bom, vamos falar aqui então do que aconteceu na Ucrânia. Infelizmente a gente teve um ataque de mísseis russos no centro de Zaporizhia. Muito triste isso daqui, atingiu um prédio aqui, olha só que coisa, no meio do prédio civil, matou um casal e mais algumas pessoas aqui, ó. O total foram 5 pessoas mortas, infelizmente, nesse prédio lá em Zaporizhia. Esse casal aqui, 1 ano de casado, estava morando ali, infelizmente acabou morrendo. Eles decidiram se casar depois do início da guerra, se casaram no ano passado e, infelizmente, muito triste isso, né? Bom, e foi uma noite realmente que a defesa antiaérea ucraniana não teve grande sucesso, tá? Apenas 3 dos 9 drones Shahed 136 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, ao passo que apenas um Ha-59 também foi derrubado, sendo que além desses, a Rússia lançou 5 Iskander-M. O Iskander-M é difícil de ser derrubado mesmo, tá? Só o Patriot, aliás, o Iskander-M e o S-300 também, que foi mais um S-300 aqui, esses mísseis são difíceis de serem derrubados. Eles só são derrubados quando são em direção a Kiev, porque lá a Ucrânia tem o Patriot protegendo a capital, né? Mas enfim, eles acabaram atingindo locais de indústria, infraestrutura. Infelizmente atingiram coisa assim, a defesa antiaérea ucraniana não teve muito sucesso hoje, né? Bom, mas também teve retorno, né? Isso daqui é a defesa antiaérea russa tentando atingir um drone ucraniano na região de Rostov, aqui em Rostov. Tem informações de que foram vários drones e pelo menos um atingiu o objetivo lá. Mas a gente não tem muita informação sobre o que foi esse ataque aqui em Rostov-on-Don. Rostov-on-Don, vocês sabem, é a cidade que é o centro do Distrito Militar Sul da Rússia, então é um centro muito importante do exército russo aqui. E basicamente aqui é que se comanda toda a guerra na Ucrânia do lado da Rússia, né? Bom, a gente tem agora daquele ataque dos ATACMS, né? Os ATACMS sobre a base militar de Berdiansk, que aconteceu há 2 dias atrás. Agora a gente começa a ter o levantamento dos danos. Essa daqui é a base militar de Berdiansk,
que foi atingida, e aqui a gente pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 helicópteros totalmente destruídos. Tem 2 aqui possivelmente danificados, aqui ó, 6 totalmente destruídos em vermelho, 2 fortemente danificados em amarelo, são esses 2 aqui, e um que pode estar também danificado em magenta, aqui em roxo, né? E, além disso, você tem aqui algumas outras marcas aqui na região. Tem alguns outros helicópteros que estão parados aqui. Ó. Esses 3 helicópteros também estão parados aqui. Tem muita gente apontando para o fato que, embora eles estejam, aparentemente, pela imagem, né, inteiros, não tenham sido danificados, por que eles continuariam aqui, né? A maior parte dos helicópteros que estava aqui levantou voo e foi para outro lugar, né, justamente para não ficar na base destruída, né? E esses 3 continuaram. Então, imagina-se que pode ter sido o caso de que eles também tenham sofrido danos, também estejam com problemas. Então, vamos aguardar para ter essa notícia aí. Mas parece bem interessante isso daí, né? Esses locais aqui parece que eram depósitos de munição que foram explodidos, né? Então, também foi alvo aí deste ataque. Outra coisa interessante que a gente tem agora é evidência visual lá de Luhansk, né? Luhansk é o outro aeroporto, a outra base aérea que também foi atingida. Lembra, Berdiansk é essa base aérea aqui, essa cidade aqui, que é a base aérea, né, o aeroporto de Berdiansk aqui. Então aqui que foi aqueles primeiros que a gente mostrou, mas também há 2 dias atrás, a gente teve o ataque aqui em Luhansk, nessa base aérea que tem aqui, ó. É uma base aérea menor, mas também é muito usada pelos russos, né, justamente porque, tal como Berdiansk, Luhansk está muito longe da linha de frente e, portanto, os ucranianos não conseguem usar os HIMARS com facilidade aqui. Estaria no limite do HIMARS atingir aqui Luhansk. Então, a gente não tinha essa informação ainda, agora a gente tem do que foi danificado, né? Então, eles mostram aqui, ó, 2 que foram claramente danificados aqui, 2 helicópteros claramente danificados, e outros 3 aqui que são possivelmente danificados também. Tem 2 aqui que parece que não tem problema, que não se vê nenhum dano direto, né? Dá para ver também que a pista de pouso está totalmente marcada, aqui um monte de bolinha, provavelmente aqueles bomblets do ATACMS, né, que explodiram e deixaram marcas aqui. Então, excelente. Além dos 9 helicópteros lá em Berdiansk, a gente tem mais 2 com certeza e mais 3 que estão danificados moderadamente. Pode ser que seja possível consertar eles, mas ainda vai levar um tempo que eles vão ficar em solo aqui devido a esse ataque, né? Então, mais uma vez, uma visão de sucesso muito grande ali do ataque lá em Luhansk. Bom, além disso, hoje a Ucrânia fez mais um ataque contra Sevastopol, né? O exército ucraniano lançou 2 mísseis Green 2, míssil balístico, até a base naval russa ali na cidade ocupada de Sevastopol. E os russos dizem que um míssil atingiu próximo dos prédios lá em Inkerman, mas que não teria causado nenhum dano significativo, né? Mas a gente sabe aqui, ó, primeiro que a informação aqui, que esse drone, esse míssil ucraniano é de grande capacidade, né? Então, olha só, levantou isso tudo aqui de explosão. Ele é de grande capacidade, mas não seria capaz de causar uma nuvem deste tamanho, ou seja, ele certamente atingiu algum depósito de munição, alguma coisa ali na região para gerar uma bavóvina desse tamanho, né? E aqui também dá para ver que tem coisa na cidade, no porto em si, e tem coisa em Inkerman, né? Que são essas 2 regiões aqui, ó. Tem um ataque aqui no porto em si, mas tem também mais aqui para cima. Aqui, ó, o lugar que foi atingido, teve um que atingiu o porto em si, e o outro atingiu essa base aqui, ó. É próximo de Inkerman, mas é mais para dentro aqui, justamente a base que aqui, ó, fumaça sobre da estação de mísseis 3413, ou seja, isso aqui é uma instalação russa e, como eu falei, para ter uma nuvem daquele tamanho, uma explosão daquele tamanho, muito grande a explosão mesmo, significa que alguma coisa grande foi atingida ali, alguma coisa que queima, porque só o míssil não faria isso. Essa aqui é a instalação, a visão da instalação. Dá para ver que é uma instalação grande que os russos têm ali. Agora, você vai ver que o pessoal está dizendo aqui que os russos dizendo que derrubaram Storm Shadow e coisa e tal.
Mas, segundo estão dizendo, na verdade não foi Storm Shadow, foi o míssil Green, que é um míssil de fabricação ucraniana mesmo, né? E isso é confirmado aqui pela Astra, que é um jornal russo, né? Ele diz aqui que um míssil ucraniano atingiu o território da unidade militar lá no vilarejo de Charanaya Golovka, próximo de Sevastopol, justamente, como a gente falou, um pouquinho mais para cá, onde fica, então, atingiu essa base militar ali, onde ficam as armas, o depósito de armas para a frota russa do Mar Negro. Um soldado teria se ferido e alguma coisa no território teria sido danificado. É lógico, eles não vão falar que destruiu o depósito de munição deles lá, que destruiu os mísseis deles lá, mas certamente foi esse o objetivo dos ucranianos aqui, né? Até onde eles tiveram sucesso, a gente não sabe. Bom, cara, essa quantidade de Su-25 derrubado pelos ucranianos está ficando confuso, porque todo dia tem um Su-25 derrubado sem confirmação de imagem. E aí eu fico preocupado, porque vai que alguém que não percebeu que ontem teve um Su-25 derrubado, e aí viu alguém falando e postou de novo hoje, e aí na verdade é o mesmo Su-25. Sinceramente, eu perdi a conta dos Su-25 que foram derrubados essa semana, mas eu achei essas duas postagens aqui. Ó. Essa daqui derrubaram mais um Su-25 na região de Donetsk. É o quinto nesses últimos dias, é o quinto avião Su-25 derrubado. E depois desse, teve mais esse aqui, que a Ucrânia acabou de derrubar mais um Su-25 na região de Kherson. De novo, tomem com um certo ceticismo isso daqui. Eu sinceramente fico preocupado. É tanto o Su-25 que o pessoal noticia, mas não tem a imagem da destruição, que você fica perdido. Tudo isso daqui, tanto esse caso aqui quanto esse caso aqui, evidentemente, são exemplos de Su-25, não é o Su-25 que foi derrubado, né? Mas enfim, a notícia está aí, né? Aqui tem uma outra imagem bacana dos ucranianos lançando mais mísseis ATACMS. Então teve mais um ataque de ATACMS e a gente não ficou sabendo. Os russos dessa vez devem ter avisado para o pessoal, ó, quando atingir a base aí, não fala nada, fica quieto, porque a gente está dando informação para os ucranianos, a gente está avisando que atingiu, que deu certo, coisa e tal, né? Então, aparentemente, teve mais ataque com mísseis ATACMS de ontem para hoje. A gente não sabe aonde que foram esses ataques. Os russos, ó, quietinhos, não falaram nada, né? Mas a gente tem essa informação aqui, ó. Teve 3 explosões muito grandes na região de Tokmak. Eu não sei se Tokmak é essa região aqui, ó. Tokmak, bem perto aqui de onde está o avanço ucraniano aqui, né? Eu não sei, daqui para cá já dá para usar até artilharia comum, dependendo do canhão que você use, do obus que você use, você já consegue atingir dessa área aqui, Tokmak. Então eu não sei se valeria a pena usar um ATACMS aqui em Tokmak, né? Pode ser outra coisa, pode ser um HIMARS normal, pode ser uma artilharia normal, enfim, não sabemos o caso, mas sabemos que teve mais ataque de ATACMS ontem, e um dos lugares que eles reclamaram foi Tokmak. Não sei, de repente é para destruir uma área grande, aí eles usam o ATACMS, porque o ATACMS consegue destruir realmente uma área grande, né? Vamos aguardar, deve sair mais informação mais adiante, né? Bom, a gente teve agora a confirmação, o Cloud, ele é um soldado ucraniano, um comandante ucraniano, na verdade, e ele deu a informação aqui, ó, 4 dias atrás, eu dei a dica de que haveria uma nova operação ofensiva ucraniana. Então, é realmente uma nova operação ofensiva ucraniana. E sim, é sobre esse desembarque em Kherson. E primeiro eu quero dizer que eu fiquei surpreso que os russos não estavam preparados para esse ataque tão determinado, né, tão forte. Talvez, de alguma forma, eu possa compartilhar com vocês as mensagens interceptadas deles, né? É lógico, no momento ele não dá nenhuma dica, tá? Inclusive ele fala aqui que ele está usando o mapa do Haibar, porque o mapa do Haibar já está na internet mesmo, e ele não confirma nem nega nada que está nesse mapa aqui. Aqui, ó. A ofensiva começou mais ou menos às 4 da manhã, com partes da 35ª e 36ª Brigadas de Infantaria Marine. Então o Haibar acertou a informação, né? Que depois das batalhas lá na região de Donetsk, estavam se recuperando ali na região de Kherson, né?
Antes do ataque, a artilharia ucraniana destruiu a artilharia russa e vários sistemas de defesa, radares e posições próximos da costa. Esse vídeo aqui é o vídeo do treinamento deles, estavam praticando para fazer esse desembarque lá, né? Nesse momento, os soldados ucranianos estão atacando posições russas e também continuam destruindo artilharias e sistemas de guerra eletrônica e ainda um complexo Muron para vídeo e coisa e tal, que são câmeras de vigilância, mas câmeras de vigilância muito, muito boas, né? É esse Muron aqui, esse complexo Muron que ele está falando aqui, né? Que foi destruído usando o drone FPV Kamikaze, né? E, em geral, eu quero notar que teve um grande número de uso de drones. Por exemplo, graças a eles, as posições da artilharia russa D-30 e D-20 foram também derrubadas. Então ele mostra aqui algumas imagens interessantes. E aqui o sistema de guerra eletrônico Poli-21, que também foi destruído com um drone FPV. E aqui as armas de artilharia D-20, que foram destruídas também com um drone, né? Aí ele complementa aqui, eu não vou confirmar nem negar o mapa do Haibar. Eu apenas preciso que vocês saibam que existem ações com sucesso e certas posições foram tomadas. E lógico, com certeza, também sofremos algumas perdas de soldados ucranianos. De qualquer forma, por isso eu peço que vocês não especulem sobre o tópico da liberação desse ou daquele vilarejo, né? Assim que a gente tiver permissão para anunciar alguma coisa específica, eu farei isso, não nesse meio tempo. Ou seja, o que ele está dizendo é que sim, eles avançaram, tiveram sucesso, mas que ainda está tudo sobre o OPSEC, que não é para liberar nada, não é para falar nenhuma informação, né? E aqui ele coloca uma foto da margem direita do rio de Dnipro, tirada da margem esquerda do rio de Dnipro. Então, para mostrar que ele estava mesmo do outro lado lá, ele está nessa operação aí, né? Então, assim, bem interessante esse negócio, porque até ontem eu estava falando, não, isso aí é uma operação pequena, pode ser um conjunto de reconhecimento, agora a gente sabe que é um negócio maior. Ainda assim, não dá para saber se é a grande contraofensiva, tá? Porque pode ser simplesmente mais uma cabeça de ponte, como eles fizeram na ponte de Antonívica ali, né? Enfim, aqui a Astra Intel está falando que houve realmente uma força de desembarque ucraniana ali na margem esquerda do rio de Dnipro, e eles conseguiram avançar numa profundidade de 3 quilômetros, 3,5 quilômetros. Ou seja, né, como ela mostra aqui, ó, já chegando quase em Poima, né? Lembra que o Haibar falou que Poima tinha sido tomada pelos ucranianos e Pishchanivka estava sendo atacada, né? Então, ou seja, é realmente uma coisa significativa que teve aqui esse desembarque. Não foi certamente só um grupo de reconhecimento. Como a gente mostrou lá no mapa, nesse mapa aqui dá para ver isso, ó, esses símbolos que vocês veem aqui são as informações de bombardeios russos que são fornecidas pelo exército ucraniano. Então o exército ucraniano notou que houve bombardeio russo nessas cidades aqui, em várias posições de Kherson, e também aqui na margem direita do rio de Dnipro, certamente os russos tentando destruir algum agrupamento de tropas ucranianos aqui, mas também teve bombardeio russo aqui em Pishchanivka, né? Se teve bombardeio russo em Pishchanivka é porque tem soldado ucraniano em Pishchanivka, os russos não iriam bombardear os próprios soldados, né? Nota que em Poima não teve, mas teve aqui em Pishchanivka, né? Como a Astra Intel diz, isso é confirmação oficial de que existem ucranianos ali naquela área, né? Tem uma mensagem aqui curiosa do Roman Saponkov, que ele fala sobre isso daqui e também dá uma dica dos pelo menos 5 Ka-52 destruídos. Olha só. Na margem esquerda, o inimigo está tentando ganhar um foothold, ali, ganhar uma posição ali, né, e criar uma cabeça de ponte, né? Cabeça de ponte, como vocês sabem, já expliquei inúmeras vezes, mas sempre tem gente nova entrando aqui no canal. É a situação que você tem aqui, você tem o rio de Dnipro passando aqui na região de Kherson, a margem direita ou margem norte está dominada pelos ucranianos, a margem sul ou margem esquerda está dominada pelos russos, né? A margem esquerda ou direita você determina olhando para a foz do rio. Então o rio, a foz dele é aqui, né? Então ele corre nesse sentido aqui, então é como se você estivesse olhando para cá, margem direita acima, margem esquerda abaixo. E daí a cabeça de ponte é quando um lado consegue atravessar o rio e estabelecer uma posição na margem do inimigo. Isso é difícil,
porque o rio é um obstáculo considerável, né? A gente sabe que os ucranianos têm várias cabeças de ponte aqui, tem cabeça de ponte aqui em Antonivka, tem cabeça de ponte aqui para cima também, Kozak Larehi, coisa e tal. E agora a novidade é que eles criaram uma mega cabeça de ponte aqui nessa região. Há suspeitas que seria, na verdade, o início de uma ofensiva por aqui, né? Mas por hora a gente só sabe que tem uma cabeça de ponte sendo criada, os ucranianos estão dominando essa região aqui. Na manhã, houve informação de que apenas alguns pequenos destacamentos avançados continuavam, mas no final do dia, ele está falando do final do dia de ontem, ficou claro que o inimigo estava ativamente transferindo reforços e tentando manter uma base ali, né? Essa é a terceira tentativa para desembarcar na margem esquerda, depois da ponte de Antonivka e de Kozak Larehi. Depois de cada uma das outras, a costa foi transformada numa grey zone, ou seja, foi transformada numa área que nem os russos nem os ucranianos dominam, mas os ucranianos têm uma presença ali, porque fora isso, né, seria tudo dominado pelos russos, seria o esperado aqui, né? Nessa situação, normalmente eles jogam um monte de Storms, que são unidades Storm Z, são presidiários russos colocados na guerra. Eles jogam os Storms no moedor de carne, independente de quantos morrerem, e costumam tirar o inimigo de lá. Dessa vez vai ser a mesma coisa, ou seja, o russo está achando aqui que, não, dessa vez a gente vai tirar os ucranianos também. Uma característica diferente dessa vez é que o inimigo sincronizou esse desembarque com um ataque muito forte em Robotny, e de fato a gente vai falar sobre isso. Aliás, já falamos ontem, vamos falar hoje de novo. Os ucranianos estão avançando em Robotny em direção a Novoprokopivka, estão conseguindo avançar. Até onde já foram, a gente não sabe, mas estão conseguindo avançar. E também com a cobertura do aeroporto lá em Berdyansk, onde pelo menos 5 Ka-52 foram destruídos, né? Os Ka-52 são helicópteros de ataque russos, são muito bons helicópteros e estavam realmente dando trabalho para os ucranianos. A destruição desses helicópteros vai ser uma ótima novidade, né? Ou seja, dessa vez, antes do desembarque, o serviço secreto ucraniano também conseguiu capturar oficiais, o que sugere pisar no mansinho, né? Ou seja, ele está prevendo situação ruim aqui, dificuldades dessa vez. Vamos ver. Bom, aqui a gente tem as imagens confirmando realmente que os ucranianos estão ali, né? Isso aqui são soldados ucranianos lá em Pyshanivka, no sul de Kherson, na outra margem já do rio de Dnipro. Então dá para ver aqui o combate nessa região com certeza, tem imagem disso lá. Aqui também é o bombardeio, mais um bombardeio russo com bombas FAB, ali na região da ponte ferroviária de Antonivka, né? Aqui, ó. Essa foto dá até para ver aqui atrás, ó, a foto não é um vídeo, né? Dá para ver aqui a ponte rodoviária de Antonivka, que está destruída aqui, vários segmentos destruídos aqui. Então, essa ponte aqui também os ucranianos têm uma cabeça de ponte do lado de cá, e aqui a ponte ferroviária de Antonivka, que é por onde eles fizeram dessa vez o avanço, né? Então, essa ponte ferroviária é essa ponte aqui, ó. Essa aqui é a ponte rodoviária, aquela que está destruída lá atrás. Aquela imagem foi tirada dessa direção aqui, né? Aqui é a ponte ferroviária. Essa área aqui também está destruída da ponte ferroviária. Aquele pedacinho que você vê é esse pedaço aqui, ó. Essa pontezinha sobre esse braço de rio aqui que os ucranianos fizeram para avançar aqui, né? Ou seja, a gente já tem agora evidências enormes de que os ucranianos estão ali e estão lutando na cidade aqui de Pyshanivka, né? Não temos evidências de Poima. Lembra que o aviso do Raibar é que Poima já teria sido tomada pelos ucranianos e teria luta apenas aqui em Pyshanivka, né? Mas a gente não sabe. A gente sabe que tem Pyshanivka, tem evidência, tem foto, vídeo de ucraniano lutando aqui, né? E aí tem também os bloggers militares russos falando sobre isso. Aqui, ó, a informação que vem lá de ontem, da tarde de ontem, sobre a expansão da zona de controle dos ucranianos na nossa margem do Dnipro, indica planos de criar realmente uma cabeça de ponte para futuras ações. Os ucranianos concentraram várias brigadas marines para atravessar o Dnipro e também uma frota de pontuns, né, de pontões, aquelas pontes flutuantes que você monta e cria uma travessia temporária ali, né?
e, segundo eles estão dizendo aqui, seriam várias centenas de unidades, e tem um número incontável de barcos do outro lado, né? Ou seja, os caras estão realmente preocupados com isso daqui, tem um planejamento grande dos ucranianos nessa história, né? Ele fala sobre as ações ucranianas aqui e conclui que, como sempre, não tem nada crítico nas ações do inimigo, se você olhar isso de maneira estratégica, né? A pequena força ucraniana, se já não foi retirada totalmente, vai ser retirada depois da noite da nossa margem, né? E vai comer muito chumbo e não sei o que lá e coisa e tal. Tá dizendo aqui, mas não sei se é isso não, hein? Isso apenas aparece que, já que foi a Federação Russa que lançou a operação militar especial, eu imagino que eles tinham um plano. E parece que o nosso país deveria estar conduzindo as ofensivas, né? Ou seja, o soldado está dizendo, ele está criticando o governo russo aqui, né? O russo está criticando o governo russo. A gente espera que exista um plano específico quanto a isso e não apenas impulsos de emergência, de tratar de emergência, de apagar incêndio lá, para manter posições dos líderes respeitáveis, né? Aqui um outro soldado russo falando da situação. Na direção de Kherson, Crimeia se tornou mais ativa. A marinha ucraniana, marines ucranianos com suporte de artilharia estão tentando estabelecer eles próprios na margem esquerda do Dnipro, próximo de Peshivka e Podstepny. Segundo ele diz aqui, as unidades receberam treinamento da marinha britânica, né? E estão participando de batalhas, do lado deles. Então isso aqui é um sinal que os russos estão perdendo. Por quê? Os russos não admitem de maneira nenhuma dizer que estão perdendo para os ucranianos, né? Então, sempre que eles estão perdendo, eles falam, não, que tem polonês, tem alemão, e agora tem inglês. Os ingleses estão lutando do lado dos ucranianos lá. Lógico que não tem isso. Mas é a forma do russo poder admitir que ele perdeu. Ele perdeu, mas não foi para os ucranianos, foi os ingleses que estão participando na batalha do lado dos ucranianos lá, né? Nesse momento é difícil determinar se é parte de uma operação de larga escala para atravessar o Dnipro ou apenas uma manobra diversionária para retornar ações ofensivas em outras áreas do fronte, né? Então aquilo que a gente falou mesmo, podia ser exatamente isso. Na verdade, o golpe principal vai ser lá em Robotny, mas os ucranianos estão criando esse caso aqui no sul para justamente atrair reforços russos para cá, né? Não sabemos qual das opções porque, como eu falei para vocês, também é uma opção muito boa os ucranianos virem aqui, e particularmente nessa área, justamente porque depois que você tem essas cidades aqui, ó, de Podstepny, Poima, aqui, repara que esse amarelo aqui é tudo areia, tá? Então tem uma área árida aqui nessa região de Kherson muito grande, com poucas estradas cortando aqui. Se os ucranianos dominarem essas estradas, eles conseguem isolar essa região aqui e fazer a travessia com muita facilidade, né? Faz todo sentido fazerem nesse ponto aqui. Mais uma paranoia do pessoal aqui, ó, existem já 6 aeronaves de reconhecimento da OTAN no Mar Negro, né? Na verdade, isso pode ser verdade, tá? A OTAN de vez em quando manda mesmo várias aeronaves de reconhecimento ali no Mar Negro, mas 6 ao mesmo tempo o pessoal está exagerando, acho que eles estão preocupados mesmo, né? Tem mais essa daqui, ó, do cara chorando porque foi atingido ali perto de Kherson. Aqui, ó. Isso foi ontem à tarde. O carro onde estava o meu grupo, um drone kamikaze atingiu o carro no movimento. E hoje eles ocuparam um vilarejo à nossa direita. Provavelmente não vou estar feliz com nada nesse momento. Ontem eles explodiram meu carro com minas e então tentaram me matar. Hoje, em uma fração do segundo, eu teria morrido realmente. Eu quase bati com um carro blindado de frente. Consegui virar no último momento e por 10 centímetros eu teria virado um defunto, né? E agora os ucranianos ocuparam o vilarejo aqui perto. Nós estamos aqui há 6 meses, nunca deixamos os ucranianos avançarem no nosso vilarejo. E agora o do lado foi tomado em 1 hora. O que esses caras estavam fazendo lá, né? E, bom, ou seja, se tomaram um vilarejo à direita, é possível que esse cara que está reclamando aqui tivesse aqui em Olesk, né? Poima está aqui à direita de Olesk, né? Pode ser desses outros vilarejos aqui também. Enfim, o David D aqui está colocando justamente a ponderação que os ucranianos ou eles acharam um buraco na defesa, né? E entraram e vão fazer uma grande ofensiva aqui. Ele diz aqui que nesse momento, pela área que eles têm ali, eles podem lançar 2 regimentos de ponte e
cada um com 2 pontes, e mais um monte de brigadas, e mais um monte de pessoal, e eles podem também, isso pode ser realmente uma ofensiva, ou pode apenas ser uma grande ataque de reconhecimento, né? Justamente para fazer um diversionismo lá com o ataque principal. Estamos aguardando, não sabemos exatamente. Aqui também o Reporting from Ukraine fala sobre a mesma situação, de terem tomado as 2 cidades aqui, Poima e Pichanivka, pelo menos parte de Pichanivka teria sido tomada, né? E ele explica realmente que foi um planejamento grande, porque os ucranianos destruíram um monte de coisas em termos de equipamentos, torres, artilharia russa aqui na região antes de fazer esse movimento. E esse mapa aqui é um mapa produzido pelo Instituto para Estudo da Guerra. Embora tenha as bandeirinhas aqui, isso não quer dizer que essas cidades foram liberadas, a gente não tem essa informação oficial do exército ucraniano, né? Nem eles vão dar, pelo menos não por agora, né? Até eles terem realmente a situação totalmente controlada aqui. Mas, segundo ele diz aqui, no final do dia 18 de outubro, de ontem, né, os invasores controlavam apenas a parte sul de Pichanivka, ou seja, Pichanivka já estaria quase totalmente na mão dos ucranianos, os russos estariam só na parte sul ali, né? Excelente notícia isso. Aqui a situação ali em Robotny, né? Robotny fica mais acima aqui na linha de frente, nessa região aqui. Eles teriam avançado mais aqui ao sul, em direção a Novo Prokopivka, não falam quanto, mas ele diz aqui ó, que o inimigo, um avião inimigo foi derrubado, um Su-25. E além disso, os soldados do grupamento ali que estão atacando em Robotny tiveram sucesso parcial ao sul de Robotny. Então, continua avançando também essa linha de frente aqui em Robotny. Falando de Avdiivka, né? Avdiivka é mais aqui para frente um pouquinho. Os russos tinham feito um grande ataque, tentaram avançar muito aqui, não conseguiram, né? E o pessoal está fazendo aqui uma série de contagem de equipamentos danificados aqui dos russos. Dá para ver um monte de tanques aqui, de BMPs e outros blindados aqui na região. E dá para ver que não chegaram longe, né? Esse aqui é tudo destruído aqui dos russos, né? E tem também essa outra imagem aqui, ó, ainda mais esclarecedora, mostrando todos os equipamentos russos destruídos nessa região na tentativa russa anterior. E os russos parecem que estão cientes desses resultados ruins, né? Os resultados atuais da ofensiva que estão acontecendo já nos últimos 10 dias não justificam as perdas sofridas. Ninguém tomou conta da contrabateria, né, da guerra de contrabateria, de forma a ter um número significativo de cartuchos para ser usado. Para deixar isso bem claro, as partes mais fortificadas do fronte foi escolhida, nós não esperávamos um resultado diferente, né? Ou seja, os russos estão vendo que não dá em nada. Inclusive, de ontem para hoje, os ucranianos retomaram uma área aqui que eles tinham perdido, que chegaram a perder, aí ficou na zona cinza, né? Zona cinza nem os russos nem os ucranianos controlam, mas os ucranianos retomaram o controle desta área aqui, ali nas proximidades, né? Ou seja, os russos perderam ainda zona cinza aqui, né? E apesar de tudo isso, hoje os russos decidiram fazer novo ataque ali na região, mais uma vez um monte de tanque pegando fogo aqui, ó, um monte de tanque destruído ali na região de Avdiivka, aqui ó, uma coluna grande de tanques aqui, de blindados avançando ali. Mais uma vez esses blindados aqui, eles estão indo na direção da linha férrea, visando chegar em Stepove, né? Eles estão vindo em algum caminho aqui, mas a maior parte já foi destruído também. Vai ser outra tragédia para os russos, mais essa tentativa de ataque ali em Avdiivka, né? O Deep State fala sobre esse ataque ali em Avdiivka. O inimigo retomou as operações de assalto na direção de Krasnohorivka. Mais uma vez, uma coluna com um número significativo de equipamento tentou chegar na linha de ferro, visando obter um ponto de apoio na linha férrea para dali tentar atacar Stepove. Porém, o trabalho da artilharia do 31º e das 110ª Brigadas Presidenciais da Ucrânia não permitiram que eles chegassem nesse ponto, né? E como nós já notamos antes, ainda não dá para saber, não dá para dizer que as ações do inimigo acabaram, porque não é sabido quantos mais reservas eles têm para jogar nesses assaltos. E hoje o assalto é um exemplo do fato de que a fase ativa continua, ainda estão lançando um grande número de equipamentos e pessoais que ainda têm disponíveis para isso daí, né? Estamos monitorando a situação.
ou seja, mais uma vez os russos lançaram um monte de ataque aqui, um monte de equipamento, sem nenhum grande sucesso por aqui, né? Klishivka também tem mais avanço ucraniano aqui. A situação em Klishivka é complicada. Os ucranianos estão depois da linha de ferro e tem muitas batalhas acontecendo. Eles não têm fim ou alguma coisa assim? Onde está todo mundo? Aviação, artilharia? Pessoal, segurem aí, vocês conseguem fazer e coisa e tal, conseguem segurar, mas não estão conseguindo segurar lá também não, né? E aqui, finalmente, a informação de que, de fato, os ucranianos retomaram uma parte significativa aqui da floresta próximo de Liman-Pershi, que tinha sido ocupada pelos russos, né? A gente já tinha dado essa dica ontem, agora a gente tem a confirmação disso, né? Aqui nessa região de Sinkivka, essa floresta aqui, uma parte dela tinha sido tomada pelos russos aqui de Liman-Pershi, os ucranianos retomaram toda a floresta aqui, a linha de frente já voltou a ser essa região aqui perto de Liman-Pershi, né? Ou seja, o avanço russo aqui na região de Kupiansk, na verdade, está avançando para trás. O Instituto para o Estudo da Guerra fala justamente sobre a cabeça de ponte ucraniana ali na margem esquerda do rio Dnipro. Ele fala também sobre o ataque de Atakmis, que foi feito pelos ucranianos aí há 2 dias atrás, e fala também sobre a reunião entre o Putin e o Xi Jinping, que certamente o Putin quer muita coisa ali em termos de apoio econômico para a Rússia, mas não teve nada anunciado, não tivemos nenhuma informação, né? Bom, e nessa reunião lá com o Xi Jinping, o Putin falou algumas besteiras aqui. A gente já falou sobre aquele papo dele. Por que eles entregaram o ataque? Mas para quê? Vem para sentar com a gente, tomar uma panqueca, beber um chá. Eles já perderam a guerra de qualquer forma, né? Putin, não perderam a guerra não, tá? Quem perdeu a guerra já foi você, a gente sabe disso, né? Aí depois ele se entrega mais ainda, dizendo, não, porque os ucranianos, se realmente quiserem entrar em algum processo de negociação e coisa e tal, a gente pode conversar, não tem problema não, a gente conversa e coisa e tal. Putin, não vai ter negociação, cara. A negociação vai começar depois que os soldados russos saírem da Ucrânia. Aí vai ter negociação com relação à indenização, à reconstrução da Ucrânia. Até lá não tem negociação de nada. Ninguém precisa. Quem está perdendo a guerra é você. Quem está desesperado nessa história aqui é o Putin, né? E dá para ver, inclusive, aqui ele na reunião dele com o Orbán. Cara, impressionante, bicho. Que doença que dá esse tipo de coisa aqui na perna, que o cara não consegue parar a perna lá. Impressionante mesmo o Putin conversando com o Orbán aqui, ó. E o Orbán também está desconfortável na cadeira ali, mas o Putin aqui, a perna do cara não para de mexer, cara. Espero que eu nunca pegue essa doença, não. É bem triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.